sua Bíblia, 2 Coríntios, uma palavra reflexiva, rápida. Hoje é dia de ceia, mas jamais a gente pode sair sem a palavra. É a palavra que é a base de tudo. Segundo livro de Coríntios, capítulo 3. Versículo 16 e 17. Depois eu vou lá para Colossenses. Eu vou ler, você vai entender o que eu vou falar. Por ser uma ceia, isso tem que estar arraigado nos nossos corações. Versículo 17 e 18. 2 Coríntios 3, 17 e 18 diz: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Grava isso no teu coração, esses dois versículos. Agora vamos lá em Colossenses 1, livro de Colossenses 1, primeiro capítulo, versículo 27, 26 e 27 diz: O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Que lindo, fala para o teu irmão aí: Cristo em vós, esperança da glória de Deus. Outras versões falam esperança da glória de Deus completa. Muito forte. Deus gerou isso no meu coração na quinta-feira. A gente estava ali na quadra, eu estava tomando banho, mano, e veio esses dois versículos na minha mente. São uns dias. Falei na quadra que a gente estava lá evangelizando nessa quinta, logicamente com a entonação da liberdade que Cristo dá, né? Falei em cima de 2 de Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, onde é o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. A liberdade que Deus dá, libera das drogas, libera de tantas coisas, nos livra, aliás, nos dá a liberdade de tantos caminhos. Eu queria que você entendesse o que eu vou falar hoje. O texto aqui, primeiro eu vou falar de 2 de Coríntios, depois eu vou falar do outro texto, o contexto na época. O texto aqui narra, Paulo ele está explicando a situação, né, dando exemplo em cima da vida de Moisés, do que está escrito em Êxodo 34, no momento em que Moisés ele desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos, e ele teve contato com o Senhor, e a glória de Deus era tão grande, que fez o rosto dele brilhar, e ele, para não assustar e não causar escândalo, e não apavorar o povo no momento da descida, ele coloca um véu no rosto. E Paulo então aqui, nesse momento, ele está dizendo, né, que para os judeus, isso aponta, esse momento que ele está dando exemplo, aponta para o final, algo que estava desvanecendo, algo que era provisório, transitório. A lei estava passando, estava chegando o novo, o permanente, o eterno, que era Cristo. Só que o povo, Paulo estava falando aqui, sabe que é o povo orgulhoso, com coração duro, e não por não se arrepender de suas ações, não estava aceitando o novo, que era Cristo. O velho estava passando, estava chegando o novo, que era Jesus Cristo. Por quê? Porque eles não estavam dando vazão ao que estava escrito, já estava dito nas Escrituras. Já estava isso falado nas Escrituras, que o Senhor viria, o Filho de Deus viria. Eles não conseguiam enxergar os sinais. Então Paulo começa a falar sobre esse ponto. E Paulo também ele fala
em cima disso que quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, né, o véu é rasgado. Esse véu sai. Esse véu, sabe, é rasgado e começa a refletir algo diferente. O brilho, na qual ele dá o exemplo de Moisés que botou um pano que já era para estar brilhando ali, na tua e na minha vida. E Cristo veio para todos, para os gentios, para os judeus, e eles não estavam entendendo. O povo judaico ainda estava preso a formalidades, a situações, estava preso aos rituais, às coisas que estavam acontecendo. E eles não estavam entendendo que chegou a perfeita liberdade, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Chegou o novo. Deus é Espírito, onde está o Espírito do Senhor é a liberdade, ponto final, para você, para mim, para todos. Eles não conseguiam entender isso. Está escrito em todo esse capítulo aí, se você ler o capítulo 3, que ele dá exemplo de Moisés. Eu estou resumindo. Vamos lá, primeiro de Colossenses. Aliás, Colossenses 1, desculpa. Colossenses 1. Paulo, ele consolida, ele afirma aqui que o plano de Deus, que era o mistério oculto dos séculos, foi revelado a todos por meio de Cristo. Foi revelado, e sabe o que ele revelou? Para você e para mim, para aquela época. Jesus Cristo está dentro de você. Jesus Cristo está dentro de você, está dentro de mim. Glória a Deus. Cristo em vós. Cristo agora estava com a gente. Ele consolida e afirma, o mistério que estava oculto foi revelado. Cristo. Só que o mistério é o seguinte: Cristo em vós. Olha que lindo. O que eu quero falar para você nessa noite, que Deus gerou para mim, né, é que toda esperança que manifesta a glória que está em Cristo. Olha, presta atenção uma coisa. Eles estavam um povo. Por que eu estou falando isso de Colossenses? Porque naquele tempo a igreja de Colossos estava sendo invadida por conceitos que só alguns poderiam receber a perfeita glória de Cristo. Os falsos profetas que estavam dentro da igreja, e Paulo estava batendo isso, que só alguns, separados por Deus, escolhidos a Deus, poderia ver a perfeição da glória de Deus. E Paulo começa a bater, ele veio para todos, ele habita agora no meio do povo, dentro do coração de cada um. Ou seja, no livro de Colossenses está falando que era só algumas pessoas seletas que poderiam receber a Cristo. E no livro de Coríntios que nós lemos, o véu estava tampado porque era movido por rituais. O que eu quero falar para você, amado, a esperança da glória chegou para você, para mim, desde aquele tempo. Não é por formalidades, não é por regras, não é porque você tem que vir bater o cartão, não é o momento de você ser um religioso, não é o momento, amado, de você achar que é só para algumas pessoas que Deus escolheu. Aleluia, é para todos nós, do judeu ao gentio. Jesus Cristo habita com você e comigo. Eu vou no culto de 18 às 18h30, uma vez por semana eu jejuo como fariseu. Agora não, eu vou lá, aperto a mão do pastor, ele me dá a bênção, eu vou para casa. Deixa de ser religioso. Isso não salva ninguém. Paulo estava falando da religiosidade, das regras, das formalidades. Só acabou. Hoje você tem a liberdade do Espírito. Hoje nós somos libertos em Cristo. Aquele que verdadeiramente entregou a sua vida a Cristo tem a perfeita liberdade. Ele vive essa perfeita liberdade e ele passa a liberdade. E essa liberdade não está num bar, não está num restaurante, não está numa esquina, não está dentro de um shopping, não está no momento que você anda pela calçada. Agora eu estou ali com liberdade. Não está na padaria do seu Zé que você come aquele pão doce tão lindo e bonito. Não, Deus não está falando dessa liberdade. Deus está falando da liberdade perfeita em Cristo, que liberta, que transforma, que dá eternidade, que é eficaz, que entra na tua vida, te libera de prisões, das drogas, da idolatria, da pornografia. É esse Deus que ele está falando, é essa liberdade perfeita. Essa é a perfeita liberdade que Cristo dá para você e para mim. Não é uma liberdade que o mundo dá, não é só o direito de vir, é uma liberdade que te transforma e é eficaz para essa vida, porque esse tipo de liberdade acaba, mas tem uma liberdade que é para a eternidade, é duradoura e é eficaz. Cristo! Se você entrou hoje aqui
Deus está falando ao teu coração e está falando com o meu coração e o coração de todos. Há uma liberdade, há esperança da glória para você, e a esperança é Cristo. Há uma esperança. Cristo, sabe, amado, Ele lança todo o olhar para você com uma expectativa, através da tua e da minha vida, que você vai produzir esperança para produzir glória, o nome dele ser glorificado. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 fala que todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória de Deus. Isso é de glória em glória, transformando de glória em glória. Ou seja, o versículo fala isso, olha lá no versículo 18. E é de glória em glória. Presta atenção uma coisa, é de glória em glória. Isso vai acontecendo a cada dia, a cada momento. Aonde você está, é de glória em glória. Mas você tem que brilhar, você tem que refletir. Por onde você passa, algo diferente tem que acontecer. Por onde você passa, um testemunho tem que acontecer. Por onde você passa, as pessoas vão olhar para você, vão ver que você é diferente. Por onde você passa, aleluia, há a presença de Deus ali. É essa perfeita liberdade que Deus está dando para você e para mim, que nós temos que viver isso. E eu falo em cima disso. O que faz você não ter essa perfeita liberdade? O que faz você não viver ela? Quais são as barreiras que não deixam você viver uma perfeita liberdade em Cristo? O que te prende para você não viver isso? Há uma expectativa no coração de Deus, que é a esperança da glória, que é Cristo em você se manifeste. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Essa esperança está dentro de você. Há uma expectativa minha, que Cristo venha manifestar através da minha vida. Isso tem que ser no teu coração também. Você tem que esperar, você tem que gerar isso dentro de você. Quando eu entro no ambiente, quando eu estou, poxa, eu tenho que ver um momento que Deus, através da minha vida, tem que acontecer. Eu vou falar alguma coisa, eu vou fazer. A gente tem que ter isso, esse canal do fluir de Deus, e se preocupar com isso. Aleluia. Mas o que eu queria falar para você? Por que eu estou falando em cima disso para você? Que muitas vezes eu coloquei aqui. Eu não vejo isso muitas vezes dentro da igreja, de uma forma geral. Eu vejo muitas pessoas ainda sendo um véu e não um espelho refletido. Eu vejo muitas pessoas ainda vivendo como se fosse no tempo de Moisés, aceitou Jesus, mas vivendo isso hoje, como se fosse um véu no rosto e não um espelho refletido glória, luz de Deus. Eu vejo pessoas que muitas vezes vivem mais do passado do que o presente em Jesus Cristo. Que a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram. Tem pessoas que não se perdoam. Tem pessoas que, amado, presta atenção uma coisa, vive uma vida de formalidade e religiosidade, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, que Paulo dá o exemplo. Parece estar vivendo aquela época. Tem pessoas, meu amado, que entram na igreja, parece, aleluia, refletindo como um espelho, levanta a mão, glorifica, mas na hora de descer esse cara parece estar descendo o Monte Sinai e coloca o véu. Não reflete mais nada. Entra e quando sai, parece estar descendo do Monte Sinai. O algo que é transitório se torna eterno. O professor lhe trocou. Amado, Cristo em vós, a esperança da glória. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Você tem que dar essa liberdade para Cristo operar na sua vida e operar, sabe, meu amado, aonde quer que você esteja, porque aonde Cristo está, aonde há liberdade, sabe, meu amado, você começa a refletir luz por onde você passa, por onde você entra. Você começa a refletir, começa essa luz a entrar dentro de você, tirar as trevas, trabalhar no teu coração, trabalhar na tua mente. Você começa a avançar e as pessoas vão ver, você é diferente e Deus pode contar com você. Tem gente aqui desse tipo, levanta o braço e dá uma glória a Deus. É isso que o Senhor espera de você. Tem gente que não pode falar nem que é cristão, senão vai causar escândalo, como Moisés botou o véu dentro de casa ou então no trabalho. Só se escondem, porque pode assustar e as pessoas não entender. Nós somos de Jesus Cristo, nós temos a liberdade. Em nome de Jesus, é uma honra fazer parte do reino de Deus. E quem crê nisso, dá glória a Deus.
Aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos transformados de glória em glória, e isso vai refletindo, meu amado, vai refletindo. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 4, versículo 18, fala uma tremenda coisa, e eu coloquei aqui, grava isso no teu coração, e você conhece esse versículo: a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até tornar dia perfeito. Você brilha até tornar dia perfeito. Porque Deus estava falando isso daqui, presta atenção. Deus vai confrontar muitas vezes você em momentos cruciais da tua vida, de uma forma diária, porque é de glória em glória. Mas sabe para quê? Para causar mudança, para a verdade entrar em você, e você caminhar, até você entender a perfeição do céu. Por isso que acontecem as coisas, em momentos cruciais, Deus confronta você, Deus começa a trabalhar em você, porque você vai viver a verdade, vai viver a verdade, vai viver a verdade, até você entender a perfeição do céu, até você tornar, aleluia, o brilho perfeito de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas essa liberdade não é para você ter liberalidade, porque liberalidade e libertinagem apaga a glória. Eu estou falando de glória de Deus. Há uma diferença da liberdade que Deus te dá, e uma liberdade que o mundo proporciona muitas vezes. Há uma diferença em liberdade do que libertinagem ou liberalidade. A liberalidade e a libertinagem apaga a glória, tudo ao contrário, na qual Deus quer que reflita. Glória de Deus só vem pela liberdade. Essa liberdade não é para você viver na liberdade que tira a glória, mas liberdade que a reflita. E não se consegue por formalidades e regras, sim por conduta. Não é por formalidade, não é por regra, é uma conduta. Presta atenção, há uma expectação no coração de Deus. A Bíblia fala: Cristo em vós, a esperança. Não é isso que a Bíblia fala? Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Há uma expectativa no coração do Pai, na manifestação sua. E a Bíblia fala em Romanos 8, fala que o mundo aguarda com expectação a manifestação dos filhos de Deus. Expectação do lado de Deus, uma expectação do mundo, e você no meio para dar a resposta. Por que você tem que dar a resposta? Porque Cristo em vós. Ou seja, você vai dar resposta com um véu ou como um espelho refletido? São coisas que eu penso muitas vezes. Que tipo de resposta, que é uma expectação no coração do Pai, uma expectação do mundo, vai ser através de um véu ou de um espelho refletido, que causa mudança e clareia por onde anda? Ou o véu que encobre a luz? Deus tem falado isso no meu coração. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia. O versículo lá de Coríntios, 2 de Coríntios 3, eu vou terminar, capítulo 3, versículo 17, dá até uma visão de individualidade aí. Quando você lê o versículo, ora, o Senhor é Espírito, onde é o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Tem gente que pega isso aí e usa para um caminho: agora eu sou livre, agora, presta atenção, Deus está te dando uma liberdade para quê? Para você usar só para você? Para quando você errar, agora tem liberdade, agora tem livre acesso. Se eu pecar, Deus vai me perdoar. É essa a liberdade? O segundo versículo, 18, já fala de coletividade. Se você entender bem, mas todos nós, coletividade, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor. Já muda. Nosso Deus é um Deus inclusivo, não é um Deus exclusivo nem seletivo. Presta atenção, Ele inclui pessoas. Nosso Deus, Ele não vive na individualidade, e sim na coletividade. Nosso Deus não é uma estátua que você tem que ficar olhando para Ele e fazer pedido. Deus habita em você, Ele habita em nós. É coletivo, é junto. O único Deus que eu conheço, de tantos outros que eu já li, é o único que habita dentro, é o nosso Senhor. Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor. É Ele, é o único. Ele é um Deus coletivo. Não é um Deus seletivo para algumas pessoas, como Paulo estava vivendo, nem é um Deus exclusivo para alguns. Ele é um Deus inclusivo.
Ele habita em você e em mim. E eu vou terminar, só quero ler Timóteo. E eu termino aqui. Reflita essa liberdade. Tira o véu. Não vive mais o passado, não. Mostra o que você é na verdade. Tem gente que nem se perdoa pelos erros cometidos, pelos pecados feitos. Tem gente que anda ainda encucado, se foi perdoado ou não. As coisas velhas se passaram, isso tudo se fez novo na sua vida. Tem gente que vive de passado, é museu, meu irmão. Então vivo hoje. 2 Timóteo 3, 1 e 2, e eu vou terminar. Ele habita em você. Só quero que você reflita. Eu não vou falar mais nada. A gente vai entrar agora na ceia. Falta 20 minutos para as 9. Sabe, porém, que nos últimos dias, os últimos dias, quando fala aqui, é o dia da vinda de Cristo, da sua morte até o dia da vinda dele, tá, meu amado? É os últimos tempos, os últimos dias nós estamos vivendo. Aliás, quando fala últimos tempos, é o tempo da igreja na terra. É o tempo onde o Senhor foi e o Senhor voltará. Os últimos dias são os dias que nós estamos vivendo. Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. 2 Timóteo 3. Homens amantes de si mesmos. Começa tudo aí, a individualidade. O que é amante de si mesmo? Você é o centro das coisas. Você só pensa em você é egoísta. Primeiro você, olha como é que o mundo está. Homens amantes de si. Primeiro é ele. Deus vê a coletividade. Deus se doou. Tudo começou através da doação de Deus. Deus doou o seu filho. Jesus se doou por você. Isso é a coisa mais linda que existe. O evangelho é doação, é entrega. Homens amantes de si mesmo. Devido a isso aí, olha só: avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. E terrivelmente isso aí o final: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mais amigos dos deleites. O que eu mais vejo isso, infelizmente, às vezes dentro da igreja, as pessoas muitas vezes vêm para Cristo só para conseguir conforto e deleite. Deus quer te usar na perfeita liberdade. Deus quer te usar na coletividade. Deus quer te usar na doação. Deus quer te usar, meu amado, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o teu culto racional. Isso que é o verdadeiro evangelho. Nós vamos ter evangelismos, nós vamos ter trabalhos. Amado, se doe, ajude uma pessoa. Se preocupe com os irmãos. Ligue para aqueles que não estão. Ore, interceda. Se doe pela igreja. Ajuda um próximo. Isso é igreja. E tem igreja aqui, dá uma glória a Deus. Aleluia. Viva para o próximo, como Jesus Cristo viveu para você e vive até hoje e viverá. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.